Fala galera do canal O Estudante, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Cálculo 1. Estamos na nossa aula número 5, falando sobre derivada. E a gente continua calculando as derivadas a partir da definição, usando o limite, tá certo? E hoje a gente vai calcular a derivada dessa função aqui, 1 sobre x. Então o exercício pede para a gente calcular a derivada da função f em relação a x. Bom, a gente vai calcular isso usando a definição que a gente aprendeu. Então a derivada de f em relação a x é igual a esse limite aqui, se esse limite existir e for um número real. Bom, então eu preciso calcular quanto é f de x1 e quanto é f de x0. É bem simples, é só colocar aqui no lugar de x, primeiro f de x1, então eu vou ficar com 1 sobre x1, e quando for f de x0 eu vou ficar 1 sobre x0. Esse resultado a gente já vai escrever aqui embaixo. Então, no lugar de f de x1 eu coloquei 1 sobre x1 e no lugar de f de x0 eu coloquei 1 sobre x0. Bom, no nosso canal tem aulas sobre soma e subtração de frações, em que a gente ensina uma regra bem prática para que vocês consigam fazer essa operação aqui. Não sei se vocês têm dificuldade com isso. Caso tenham, eu recomendo que vocês acessem as nossas aulas, beleza? Então, a regra é a seguinte, eu vou copiar aqui, ó, 1 sobre x1 e 1 sobre x0. Aqui eu tenho menos. Para resolver isso, eu faço sempre um bonequinho, né? Aqui seria o olho, sei lá, do boneco, e aqui seria a carinha. E todas essas partes significam multiplicação. Como assim? Eu vou escrever aqui, ó, isso é igual, eu estendo uma barrona. Essa parte aqui do sorriso, né, está dizendo o seguinte, que eu tenho que multiplicar x1 por x0. Então, eu fico com x1 vezes x0. Essa outra parte aqui, ó, que seria uma parte do olho, sei lá, está dizendo que eu preciso multiplicar x0 por 1. Então, fica x0 aqui, porque x0 vezes 1 é x0 mesmo. E, por fim, essa outra parte aqui diz que eu preciso multiplicar x1 por 1, que é o próprio x1. Então, eu copio o x1 aqui. E, nesse caso, como é menos, eu copio o menos aqui. Se fosse mais, aí eu colocaria o mais. Mas é menos, deixo o menos. Ok, então esse resultado aqui eu vou colocar no lugar desse cara. Então, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com esse limite aqui, né? Como a gente viu lá em cima, fica x1 menos x0, dividido por x1 vezes x0. E a parte de baixo eu não mudei. Bom, aqui agora, esse cara está dividindo uma fração, eu posso colocá-lo no denominador dessa outra fração aqui. Por que eu posso fazer isso? Imagina assim, ó. Eu tenho a dividido por b, então esse cara aqui seria o meu a, esse cara seria o meu b, que está dividido por um c, tá certo? Isso é igual a a sobre b dividido por c, eu posso escrever assim. E a gente tem que lembrar que c, na verdade, é uma fração também. Quando não tem nada embaixo, tem o valor 1 aqui. E como é que a gente faz a divisão de fração? A gente copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é 1 sobre c. Então, a gente vai ficar com a dividido por b vezes c. Então, vamos voltar para o nosso exercício. Esse aqui seria o meu c. Quando eu resolver, né, a sobre b dividido por c, eu vou chegar com a dividido por bc. Então, aqui eu estou com o meu a, aqui eu estou com o meu c e aqui eu estou com o meu b. Então, eu estou com a dividido por bc, tá certo? Bom, então isso aqui só foi mais uma observação sobre frações. Se vocês, de novo, não têm muita dificuldade com isso, recomendo que acessem o nosso canal e procurem as aulas sobre operações com frações, beleza? Muito bem, vamos continuar aqui então. Veja que aqui a gente tem x1 menos x0 e aqui tem x0 menos x1. Se eu tivesse x1 menos x0 em cima, seria bacana, porque aí eu poderia cortar com esse cara aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um truque, né, para fazer aparecer o x1 menos x0 em cima. Eu vou colocar esse menos 1 aqui, de modo que se eu multiplicar, eu volto onde eu estava. Eu fico com menos x1, que é esse menos x1 aqui, e fico com mais x0, porque menos com menos é mais. Então, eu ficaria com esse x0 aqui. Agora que eu fiz esse truque, eu posso cortar esse cara com esse cara aqui, como eu queria, e posso calcular o limite. Aqui faltou 1, né? x1 tendendo a x0. Então, eu vou fazer tudo que tem x1 se transformar em x0, porque o x1 está tendendo a x0. Então, esse x1 aqui vai se transformar em x0. Mas, por enquanto, vamos copiar esse resultado aqui. Então, eu fiquei com menos 1 dividido por x1 sobre x0, né? Porque eu cancelei esse cara. Sobrou apenas o menos 1 e o x1 vezes x0. Bom, agora sim, eu vou fazer o x1 se transformar em x0, então eu vou ficar com x0 aqui. x0 vezes x0 é x0 ao quadrado. Então, o resultado desse limite é menos 1 dividido por x0 ao quadrado. Como sempre eu falo, quando a gente chega no final, né, a gente usa x0 apenas para calcular o limite, só que x0 é qualquer valor. Então, para que chamar de x0? Eu vou chamar de x.
Então, o resultado é 1 sobre x ao quadrado, menos 1 sobre x ao quadrado. Eu escrevi esse resultado aqui, ó. A derivada da função é menos 1 sobre x ao quadrado. Esse é o resultado da derivada usando a definição. É bem provável que você já saiba a regra do tombo de derivada, tá certo? Então eu vou resolver pela regra do tombo aqui. Não existe esse nome, regra do tombo, é um nome que a gente dá nos corredores das universidades, beleza? Então, eu quero calcular a derivada de 1 sobre x usando a tal regra do tombo. Eu posso reescrever 1 sobre x como sendo x elevado a menos 1. Esse é um truque interessante. Agora eu vou fazer a regra do tombo. Então, esse menos 1, ele vai tombar aqui, vai ficar menos 1 aqui. E eu tenho que subtrair 1 desse cara. Então, vai ficar assim, ó, menos 1 que tombou, o menos 1 que já estava aqui e o menos 1 que eu estou subtraindo. Então, eu fiquei com menos 2. Então, é a continha que eu fiz aqui, né? Fiquei com x elevado a menos 2 vezes menos 1. X elevado a menos 2 eu posso reescrever como sendo 1 sobre x ao quadrado. Então, eu fico com esse menos 1 aqui, que multiplica 1 sobre x ao quadrado. Posso reescrever isso por fim como sendo menos 1 dividido por x ao quadrado. Então, esse é o resultado aqui usando a tal regra do tombo. É bem mais rápido, mas no exercício de hoje só que seria inválido porque a gente quer calcular pela definição, beleza? Bom, galera, por hoje é só, eu fico por aqui. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei, inscreva-se no nosso canal. Um abraço e até a próxima!